Vamos ver aqui um esboço do gráfico da função seno de x e da função cosseno de x. As funções seno e cosseno só podem assumir valores entre menos 1 e 1. Né? Por causa da definição de seno e cosseno, qualquer projeção na direção horizontal ou vertical tem um tamanho máximo que é igual ao raio do círculo trigonométrico igual a 1. Se a projeção na horizontal estiver para a direita, então o cosseno é positivo e no máximo igual a 1. E se estiver para a esquerda, o cosseno é negativo. O menor valor possível é menos 1. A mesma coisa aplica-se ao seno. Se a projeção estiver acima do eixo horizontal, então o valor do seno é positivo e no máximo igual a 1. Se a projeção estiver abaixo, o valor é negativo e no mínimo igual a menos 1. E à medida que o ângulo vai dando voltas, a função seno e a função cosseno se repetem entre essas linhas horizontais que correspondem ao menor valor possível, menos 1, e o maior valor possível, mais 1. Por exemplo, o seno começa de 0, quando esse ângulo aqui é reduzido a 0, essa projeção encolhe e também cai a 0. À medida que x vai crescendo, de 0 até 90 graus, ou π sobre 2 radianos, o seno vai crescendo, como a figura indica. O seno vai crescendo até que atinge o valor máximo em π sobre 2, que é este ângulo aqui. Começa a diminuir novamente, ainda positivo, e cai a 0 em π. Começa a diminuir e chega a 0 em π. Entre π, que está aqui, e 3π sobre 2, nessa região, o seno é negativo. Então, o gráfico do seno cai abaixo da linha horizontal, y igual a seno de x vai tomando valores negativos, até o menor valor possível, ou o maior valor negativo em módulo, que é menos 1. Quando chega a menos 1, o seno começa a ficar menos negativo e vai até atingir 0 em 2π, que é aqui. A partir daqui, essa figura se repete, porque a função tem período 2π. E se repete para a esquerda também. Se nós tomarmos esse desenho aqui, no intervalo de 0 a 2π, e colarmos repetidamente para a direita e para a esquerda, obtemos o gráfico da função seno. Analogamente para a função cosseno. A função cosseno começa quando x... Lembre-se que o cosseno é essa projeção aqui. Então, se x vai se aproximando de 0, essa projeção vai aumentando. Quando x é 0, a projeção é igual ao raio do círculo trigonométrico, que é 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Em 0, o cosseno começa de 1. À medida que o ângulo vai crescendo até π sobre 2, o cosseno vai diminuindo. Essas projeções horizontais vão ficando cada vez menores. Até que quando chega em π sobre 2, essa projeção é 0. Então o cosseno vai diminuindo de 1 até 0 no primeiro quadrante. No segundo quadrante, para um ângulo aqui, o cosseno é negativo. Então o cosseno em π sobre 2 é igual a 0, vai se tornando negativo até atingir o menor valor possível, que é menos 1 em π. Nesse terceiro quadrante, de π até 3π sobre 2, o cosseno continua negativo, mas vai variando de menos 1 até 0 quando o ângulo for 3π sobre 2. E no quarto quadrante, o cosseno passa a assumir valores positivos, que vão crescendo de 0 em 3π sobre 2
até o valor máximo 1, quando o ângulo atinge o valor 2π, quando se faz uma volta completa no círculo trigonométrico. E, de novo, a partir daí, a função se repete com o período 2π. Então, se nós tomarmos essa figura aqui, ó, entre 0 e 2π, esse gráfico do cosseno, e colarmos indefinidamente a intervalos de 2π para a esquerda e para a direita, se obtém o gráfico completo da função cosseno. Vocês veem que tanto o seno quanto o cosseno são funções que oscilam entre dois valores extremos, -1 e +1. Então essas funções são particularmente importantes para descrever movimentos periódicos, movimentos que se repetem periodicamente. Então são as funções mais importantes para descrever oscilações, movimentos ondulatórios. Então são funções de fundamental importância, tanto para a matemática quanto para a física. Uma outra função trigonométrica importante é a função tangente. A função tangente é definida da seguinte maneira. Consideremos um ângulo x, então esse segmento é o cosseno do ângulo x, este segmento é o seno. Se nós prolongarmos esse raio até atingir o ponto D de interseção com a tangente à circunferência, tangente vertical passando por esse ponto C, este segmento CD, então, é que define a função tangente de x. Para obter uma expressão da tangente em termos de seno e cosseno, basta notar o seguinte: estes triângulos aqui, OAB e OCD, são triângulos, ambos triângulos retângulos com esse ângulo comum x, portanto, eles são triângulos semelhantes. Isto quer dizer que esse segmento DC está para o segmento AB assim como o segmento OC está para o segmento OA. Mas isso significa que, por definição, o segmento DC é a tangente do ângulo x. Então essa equação está dizendo que a tangente de x dividida pelo segmento AB, que é o seno de x, é igual ao segmento OC. Ora, OC é o raio do círculo trigonométrico, igual a 1, por definição, dividido pelo segmento OA, que é o cosseno de x. Portanto, a tangente de x, multiplicando esta igualdade por seno de x, temos que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Obviamente, esta função só está definida nos pontos em que cosseno de x é diferente de zero. E veja que a função tangente, do mesmo modo que as funções seno e cosseno, se a projeção estiver abaixo da linha horizontal, a função tangente tem um valor negativo. Então observem que, à medida que o ângulo x vai crescendo de 0 até π sobre 2, esta projeção aqui vai ficando cada vez maior. Até que, no limite em que x se aproxima de π sobre 2, a tangente tende para mais infinito. E,
Para ângulos negativos, acontece o mesmo fenômeno. A tangente é negativa e à medida que o ângulo vai se aproximando de menos π sobre 2, a tangente cresce indefinidamente no sentido negativo. O gráfico da função tangente é esse que está esboçado aqui, ó. Y igual a tangente de x. Aqui é 0. A tangente de 0 é 0 e à medida que o ângulo vai crescendo até π sobre 2, a tangente cresce indefinidamente para mais infinito. E se o ângulo se aproxima de menos π sobre 2, vai para menos infinito. E isso se repete em intervalos de comprimento π. Então, esse gráfico básico aqui, se for colado indefinidamente a intervalos de comprimento π, isso dá o gráfico da função tangente.